Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao AI Summit Podcast. Eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor. É um prazer estar aqui com todos vocês. E hoje a gente tem aqui pessoas que vão surpreender vocês porque está trazendo conteúdo inédito no podcast de hoje. Inclusive o Guga e o Dr. Fernando são palestrantes do AI Summit que vamos ter aí nos dias 2 e 3 de setembro. E o Sérgio é um novato aqui nessa mesa, mas ele é um pesquisador do Mackenzie. E como é a nossa tradição aqui, a gente não apresenta ninguém. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar, começando pelo Guga, que está aqui do meu lado. Guga, fala um pouquinho aí de você. Legal. Bom, Onde vive, o que você come, o que você está fazendo? Legal. Bom, não, hoje, né, eu me considero bem um empreendedor, apesar de ter feito já as três áreas, né? Investidor, empreendedor e executivo. Né? Participei já dos três momentos, né? Então, eu vendi minha primeira empresa de internet lá em 2003. Né? Então, eu vendi para o Yahoo na época, foi bem interessante. E eu venho trabalhando com tecnologia desde então. O interessante de você trabalhar com startups, né, ou trabalhar com tecnologia, é que você acaba sendo multidisciplinar por natureza. Né? Então, você estudou tecnologia? Não, eu não estudei tecnologia. Né? Eu aprendi tecnologia no dia a dia. Então, isso traz muitas coisas interessantes. Aí, hoje, o que eu faço, basicamente, eu tenho investimento em algumas empresas e esse portfólio que eu tenho investimento, hoje eu atuo também como empreendedor. Não importa se eu estou no conselho, se eu estou no dia a dia, mas eu foquei, em vez de ter vários investimentos, ter poucos, e nesses investimentos eu tenho uma atuação bem mais ativa. E, obviamente, que a gente tem aí a parte de inteligência artificial, tem duas empresas no portfólio de inteligência artificial, uma de nanotecnologia, de educação, fintech e techfin. Que bacana, hein? E você vai ter alguma dessas empresas, algum investimento externo, ou você vai continuar botando tudo dinheiro do bolso, como sempre? Estamos fazendo também externo, porque eu estou fazendo um lançamento agora, né, que é um token dentro do mercado Bitcoin do portfólio. Né? Então, como se fosse um ETF, Uhum. só que de startups de alta tecnologia. Então, vai ser o primeiro, foi aprovado na CVM, fez um barulho legal. E a gente vai listar esse token, então as pessoas vão poder investir junto comigo, né, nesse portfólio. Então, é uma forma, de novo, de inovar e tentar trazer alguma coisa. Aí você vai falar, pô, mas por que com token e não com investimento institucional, né? Que para mim seria até mais fácil. Porque, na verdade, a gente quer transformar o investidor num afiliado. O investidor, ele vai te ajudar a fazer isso acontecer. Porque se eu trago um investidor só, ou dois, três, eles estão sempre te cobrando. Mas se eu trago uma centena de investidores, eu falo, você quer que esse token valha mais? Pô, então coloca essa faculdade aqui, né, dentro da tua escola, dentro da tua cidade, ou você coloca esse produto aí na tua empresa. Então, quanto mais você ajudar, mais vai valorizar o token. Então, eu faço com que essas pessoas Seria, também seria uma sejam espécie, corresponsáveis. seria uma espécie de uma community venture builder, é isso? Um community venture capital, né? Porque o builder já está lá, pode ser também. Mas é isso, é trazer o senso de comunidade para os investimentos. Porque isso é um investimento que a pessoa comum não tem acesso. Você vai trabalhar o venture Sim. capital, que nem na Futura a gente tem um venture capital. É 1 milhão de ticket mínimo e qual que é a liquidez? Você tem que esperar, você tem que aguardar a saída dos investimentos. Então, para o investidor institucional, isso faz todo sentido. Mas para uma pessoa física, é mais complicado. Pô, você vai colocar R$ 1 milhão, depois você precisa daquele dinheiro, como é que faz? Então, por que eu não abaixo o ticket? Com R$ 1.000 você pode começar a Perfeito. fazer isso. E se você Perfeito. precisa vender, você põe na secundária. Você, no mercado Bitcoin vende. Então, estamos tentando mudar o mercado nesse formato. Vai funcionar? Como que vai ser? Não sei. Vamos entender que é o primeiro. Então, né, eu gosto de... Bacana. Tá, Conversaremos mais um pouco sobre isso então. Legal. Até para vamos poder ver. saber como é que eu recupero tudo que eu perdi na bolsa e nas criptomoedas. Justo. Perfeito, perfeito. Sérgio, prazer enorme. Agradeço a Carla pela tua indicação. Você é um contemporâneo meu de Mackenzie, né? Então, pesquisador como eu, então vai ser um prazer te ouvir. Queria que você falasse um pouquinho aí da tua aventura na inteligência artificial, já que você está fazendo doutorado em contabilidade. Na verdade, contabilidade, exatamente. Controle, finanças, tecnologia e gestão. E Aham. tecnologias e gestão entre inteligência artificial. Mas deixa eu voltar um pouquinho no histórico. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas já tenho Se 19 apresenta anos. primeiro, rapaz. Perdão, você Vamos falou lá. Sérgio, né? Então, meu nome é Sérgio Apolinário, eu vim do Rio de Janeiro, já tenho 19 anos, 20 anos esse ano aqui em São Paulo. Então, minha formação é na área de sistemas de informação. Vim para São Paulo, sempre atuei no mercado, né, como executivo de TI. Então, fiz uma especialização em gestão de projetos pela FGV,
uma especialização em gestão e engenharia da qualidade pela USP, fiz um mestrado profissional na FGV, um mestrado profissional em gestão da competitividade em TI e administração de negócios, e agora esse novo desafio, como você bem disse, Muzi, que é o doutorado profissional, assim como o mestrado profissional, na área de controle, finanças e tecnologia de gestão. E aí entra a parte de IA, né? E também sou pesquisador da Mackenzie. Eu sou um cara muito prático. Teoria é muito legal, mas tem algumas frases que eu gosto de impacto, que mais vale 1 grama de uma ação do que 1 tonelada de teoria. Então, a gente sabe que no mercado a gente precisa de efeitos rápidos. Acionistas precisam de retorno. O valor agregado precisa estar na mesa. E como é que a gente faz isso? Falando especificamente do Brasil, a gente tem uma cultura um pouco desmistificada. Eu quero desconstruir uma coisa aqui. Uma coisa é quando você faz um stricto sensu e você tem ali um mestrado profissional e acadêmico. Qual a grande diferença entre os dois? O acadêmico, você trabalha em laboratório, você faz rotinas ali, experimentos. O profissional, você traz um gap, você traz um problema do mercado. Então, quando eu fiz o mestrado na FGV, eu trouxe um problema prático em segurança da informação. Falei, cara, peraí, tem alguma coisa aqui interessante. Será que isso acontece com outras empresas? Liguei para vários amigos. Nessa época era Security Office da empresa. Guga, cara, acontece comigo. Acontece, Apolinário. Ô, Fernanda, acontece. Musa, falei, gente, então... E aí eu comecei, falei, como é que eu vou resolver isso? Fui buscar academia, prática, para entender como eu consigo, com rigor, relevância e impacto, trazer valor agregado para o empresário. E aí o mosquitinho do pesquisador me picou, e eu continuei esse trabalho. Hoje estou atuando como professor visitante na Mackenzie e pesquisador também. E a área de IA entrou um pouquinho na minha vida nos últimos 2 anos, porque eu estou desenvolvendo uma tese onde ela visa exatamente entender a personalidade de cada pessoa, né, que normalmente mais aceito pela ciência se chama Big Five Personality. Então, como eu consigo mapear por meio de IA, né, uma vamos dizer, personalização, baseado nos 5 grandes clusters, e como eu consigo transferir para você as importâncias de segurança da informação toda da empresa. Porque como IA é um match, passa por todos os departamentos. Então, como eu consigo trabalhar com IA, com Genai no caso, mapear o teu perfil, gerar uma economia comportamental e induzir você de forma transparente e ética para você seguir o procedimento a qual tem que ser seguido, ao qual você assinou um contrato. Então, a gente entra muito na parte humana, que é uma parte que eu tenho uma queda. Então, eu publiquei recentemente um journal de alto impacto, exatamente os 3 conceitos: computação, pessoas e psicologia. Então, estou entrando agora no ECI de cabeça para poder entender um pouco mais em detalhes e como posso gerar valor agregado para essas empresas hoje, que qualquer empresa que você vai, todos estão preocupados com o quê? E quais são esses 5 clusters que você fala? Ele começou com mais de 4.000, na verdade. E isso é legal da ciência, né? Lá com o Allport, então, assim, mais de 4.000 personalidades foram travadas. E essas travações, elas foram decorrendo de outros pesquisadores, né? Quando você vai no final do artigo, ele fala limitações, pesquisas futuras. E outros pesquisadores começaram a dar continuidade. E foram chamando equações de modelos estruturais, né? Equações estruturais, e foram chegando até chegar a 4 só. Melhor, 5, que eles chamam de Ocean. Então, são características que você tem um cara gosta de desafio, gosta de arriscar, né? Gosta de arriscar, por que não? Tem uma outra personalidade que ele é mais aberta, tem a outra personalidade que é mais amável, né? E tem aquela que é mais neuroticismo, né? Que aquele cara fala assim, o cara fala bom dia. Bom dia por quê? Só se for para você. O projeto vai dar prejuízo, eu não quero. Então, assim, como você consegue capturar, né? Fazendo um perfil, baseado nisso, com IA, reestruturar os requisitos da segurança da informação e, baseado nisso, induzir de forma ética, falar, pensa bastante. Por exemplo, qual que é o seu time de futebol? Botafogo, tá bem no campeonato. Parabéns. Eu não vou comentar que eu sou do Rio, então você já sabe como é o meu time, né? É. Tudo bem. Flamengo. Então, assim, o que acontece? Você sabia que há 3 meses atrás, quase que o Botafogo faliu financeiramente? Porque olha, o Botafogo nasceu falido. Ransomware. Então... Você imagina, não, mas fazendo uma brincadeira, isso não é verdade, mas imagina que se ele fosse atacado como ransomware, como eu posso usar essa informação, baseada no teu perfil, acoplado com inteligência artificial, para poder modificar o teu comportamento, para seguir os processos e procedimentos que precisam ser realizados? Porque no final do dia, todo mundo sabe, quando você coloca a segurança da informação, você que é empresário, médico, são processos que as pessoas fazem. Então, poxa, mais um processo, duplo fator de autenticação, mas eu tenho que fazer tanta coisa, você ainda me traz essas coisas. Então, assim, as pessoas entendem que é burocracia. Então, como é que a gente consegue adaptar isso? Porque no final do dia, você é o quê? Mitigar o risco.
você coloca duas coisas muito grandes aí em questão. Primeiro, o que é tangível, parte financeira, o que é intangível, a marca. Você pega uma universidade, uma Mackenzie, 150 anos, uma USP, isso não tem como. Então, assim, como eu consigo ajudar por meio de AI o segmento empresarial nesse sentido? Muito bom. legal. Fernando, honra ter você aqui. Você faz parte da trupe lá do Dixon, né? Assim, o Fernando, ele... Já vou dar Dá um um spoilerzinho. spoilerzinho aqui. Ele faz parte de um grupo de sócios que está entrando com reprodução humana assistida por IA. Eu apaixonei pelo Uau. tema. Por favor, se apresente e conta um pouco dessa história, dessa aventura, porque você vai fazer um sucesso grande no AI Summit, hein? Espero que sim, que é um assunto que particularmente sou apaixonado por ele, né? Trabalho com reprodução humana há quase 25 anos. Antes até de me formar médico, já trabalhava com isso quando era aluno. Bom, então eu sou Fernando Prado, médico de formação. Depois aí a gente vai fazendo um monte de coisa na vida, né? Aí você vira empreendedor, ganha, perde, umas acerta, outras erra. Investidor e pesquisador também, pesquisador na área da saúde e agora entrando para o ramo de inteligência artificial. Bom, o que é legal na reprodução humana e o que tem muito a ver com isso que a gente fala de tecnologia, que é o limite do conhecimento médico está ali também. E foi isso uma coisa que me atraiu bastante, né? Na época que eu decidi ir por esse caminho dentro da medicina. Em todos os ramos, é uma discussão ética, de limite da ética, de qualquer coisa, de seleção genética, de melhor embrião, aí você entra em umas questões de eugenia, de você prolongar a capacidade reprodutiva da mulher e do homem também, porque esse é um problema populacional que as empresas e os países estão sofrendo já. Alguns países sofrem, porque a população vem diminuindo e como é que você sustenta a cadeia produtiva da economia? Então, tem países que pagam para os casais fazerem tratamento, tipo Finlândia, Israel, tem alguns países europeus que já fazem isso, porque eles precisam aumentar a população. Então, a gente discute várias coisas de fronteira, da existência até da espécie humana em médio prazo, não é nem em curto, nem em longo, em médio, a gente já tem essa discussão. E é uma área que é muito ligada à tecnologia, é muito diferente de um cirurgião ou de um clínico, que é basicamente você, um assistente, uma enfermeira, 3, 4 pessoas resolvem. Reprodução humana não, você precisa de muito equipamento, muita tecnologia, muita máquina e equipes também grandes. Então, isso tudo tem um paralelo com qualquer coisa de fronteira de ciência e de tecnologia. E claro, não é diferente, né? Reprodução humana e a medicina como um todo, a inteligência artificial chegou para ficar, e aquilo que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, não é que ninguém vai perder emprego, mas se a pessoa não souber se adaptar a isso, ela pode ficar obsoleta mesmo, ou pode não conseguir trabalhar da mesma maneira que ela trabalha hoje, diminuir performance. Então a gente tem que saber como se encaixar nisso, que é o momento que a gente vive, como que a gente se encaixa na inteligência artificial. E eu acho que veio uma segunda fase, né, que acabou invertendo. Como que depois a inteligência artificial se encaixa na nossa vida. Porque a gente inverteu isso, a gente está querendo se encaixar nela, mas deveria ser o contrário, né? Eu recebi aqui o Hugo e o Edson, que são teus sócios, né? E uma das coisas que a gente acabou discutindo é sobre justamente os aspectos éticos da reprodução humana, porque você pode esbarrar com muitos casais aí que vão querer ter o resultado perfeito do teu trabalho, né? Assim, eu quero lourinho, de olho azul, um QI de 180. Como é que você resolve esse problema aí? Que é um problema. Sempre. E esse é um problema que a gente enfrenta cada vez mais, né? E a gente acaba vivendo em 3 paralelos, aí, três ondas paralelas. A ciência, acho que ela sempre avança primeiro. Depois da ciência, vem já em seguida a religião, que tenta segurar um pouco. Eu não estou falando que é bom nem ruim, só estou dizendo que é assim. E em terceiro, aí vem a legislação. Então tá, agora vocês dois já discutiram, então agora deixa eu regulamentar isso. E inteligência artificial também, a gente pode ver muito isso, né? Que se a gente fizer uma paralela discussão ética de seleção embrionária, de seleção da pessoa mais inteligente, e tem isso já, você consegue fazer, não é eticamente permitido, mas é possível. Seleção de genes, a gente viu isso um tempo atrás na China, com o CRISPR e outras tecnologias, né? Que você pode editar genes de pessoas, de seres humanos, para ele ser imune a alguma doença. No caso, foi HIV na China, né? Mas parece que foi até um pouco além disso. Parece até que editaram para aumentar o QI da pessoa. Depois esse assunto meio que desapareceu. Agora, na inteligência artificial não é diferente, porque, por enquanto, a gente fica preocupado o quanto que isso pode ser autônomo. Né? Em que momento que a inteligência artificial é preocupante, né?
Eu acho que a hora que tiver duas conversando em linguagens que a gente não está entendendo o que elas estão falando, aí eu fico preocupado. Porque hoje me preocupa muito mais a burrice natural do que a inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial tomar corpo, isso é uma ficção. Isso não vai acontecer nunca, porque no final do dia, tudo obedece ao comando de um homem, de um ser humano, enfim. Então, isso é a história. Se a gente estivesse aqui, nesse mesmo painel aqui com o Marcos Eberlin, que teve agora na terça-feira, ele já ia se segurar na cadeira, porque, primeiro, ele é entusiasta do design inteligente. Nós dois somos presbiterianos, tá? E fizemos um podcast com uma mulher muçulmana, mas que também tem essa ideia, né, do avanço da tecnologia até o ponto em que as máquinas começam a conversar, o que é, na minha opinião, uma grande falácia, Ficção, né? É uma grande ficção. Mas, fora isso, a gente está falando aqui de, por exemplo, do Edson, que já clonou um animal, né? Ele deu esse depoimento aqui no podcast, né? Quer dizer, a mesma possibilidade de clonar um animal também pode ser feito com um humano? Pode. Teoricamente? Pode. Não duvido que já tenham feito escondido, viu? Porque a tecnologia para clonar um mamífero é muito parecida. Agora, me preocupa a hora que a gente começar a clonar consciências, né? Você imagina que a gente pode fazer o download de uma consciência e depois fazer um upload dela Matrix. em um outro sistema que talvez não seja tá parecendo o sexto dia do Não é? Arnold uma coisa meio maluca, né? É. Você clona em um organismo que não seja em base de carbono, que seja feito em qualquer outra base, sei lá, né? Então você entra em umas discussões filosóficas aí que não Você tem acredita fim. em Deus, Fernando? são Acredito. interessantes. Acredita? Ah, se a pessoa que fala que não acredita em Deus é até 1/10 de segundo antes de morrer. Pois é. Não, porque quando a gente está falando de reprodução humana e reprodução humana assistida por IA, você assume um papel divino perigoso, né? Você tem que Tem saber uma o limite. fronteira muito Tênue, né? muito tênue. E esse ponto é importante porque, assim, o controle disso, né? Porque cada profissional é um profissional e todos têm uma crença, têm valores, tem a ética, tem a transparência, né? Então, como cada profissional se comporta? Você não vai conseguir, por exemplo, como médico, que eu sou um médico também, sou colega, mas você não sabe o que eu faço, até onde eu posso ir. Então, essa desregularização, se assim podemos dizer, deixa muito aberto para essas possibilidades. E eu gostei quando você comentou que vai que na China também aproveitaram a oportunidade de aumentar o QI. Quem vai conseguir falar que não e nem que sim? Bom, a gente pode aproveitar essa oportunidade aqui, até porque o Guga falou que tinha uma escola, eu nem sabia, pô, não vejo o Guga desde 2007 ou 2008, sei lá, da última vez que a gente se viu, não, 2016 ou 2017, será que a gente se viu? Não sabia, mas isso que você está falando já está acontecendo, né? Hoje os chineses já têm lá todo um programa de desenvolvimento da gurizada com base em desde o ensino básico, Guga. Não, eu já vi algumas coisas interessantes. Eu estudo educação, né, por questões como que a gente poderia criar algo melhor e mais rápido. Porque eu acho que talvez eu tenha na escola tido problemas, né? Olhando aqui, falei, cara, não consigo aprender nada, não é possível, né? E isso fez com que eu aprendi de outra forma. Então, eu sou um questionador muito grande do modelo de educação que a gente tem. Então, quando a gente pega um exemplo, você põe um Quest 3, né, da Meta, e vai lá, quer aprender piano. Então, você tem um app que aprende piano. Então, ele é a realidade aumentada, você põe no piano, ele mapeia, aí começa a vir as teclinhas e você vai tocando o piano. Quer dizer, você num primeiro dia, se você focar ali, você toca Beethoven. Se você tocar Beethoven no primeiro dia, num piano, você vai querer aprender piano. E você vai aprender muito mais rápido com esse método, com esse modelo, porque ele tá gamificando o aprendizado. Quer dizer, eu estou treinando meu dedo, estou treinando uma série de coisas, depois vou aprendendo a gamificação, vou passando de fase, de repente, em 6 meses, você toca piano. Então, quer dizer, eu troquei 6 meses por 5, 6, 7 anos. Tá? Então, você imagina isso em toda a educação. Então, imagina que uma criança que entra na escola lá com 2, 3 anos de idade, vai ter que ir até 18 aprendendo ensino básico e médio e depois vai para uma faculdade. Eu preciso de tudo isso? Não precisa, não. Né? E se eu tiver esse tempo todo e eu tiver esse formato novo de educação, o que eu vou aprender? Vou aprender muito mais. E isso vai performar muito mais também em cima disso. Então, quando você pega inteligência artificial, é um exemplo legal, né? A escola vai proibir o chat GPT.
Né? Pô, mas você vai proibir o ChatGPT por quê? Porque senão ele não vai aprender. Eu falei, então já está na escola errada. Porque significa que eu tenho que decorar alguma coisa, porque se eu vou no ChatGPT e pergunto, eu tenho que decorar aquilo. Aí eu falo, se o ensino for baseado em projeto, muda de figura. Então, Que olha, são as grandes escolas agora, né? As mais caras estão claro, tudo indo mas- nessa mas- direção. mas tem que ser. Eu vou te dar um exemplo fácil. Quando você estava na escola, na terceira série, quinta série, oitava série, você aprendia matemática, 45 minutos, depois 45 minutos de português, depois geografia, por exemplo. O que você aprendeu em matemática teve a ver com o que você aprendeu em geografia, que teve a ver com o que você aprendeu com história naquele dia? Nada, É, né? não Você está fica... nessa- Então, se eu tenho um professor de história muito bom e um professor de matemática ruim, vinham as pessoas e falavam que você era de humanas. Você não é de exatas. Né? Falei, não, mas, cara, que o professor fala, parece que eu estou vendo a batalha acontecendo. O professor de matemática não entende nada. Né? E isso aconteceu comigo. Só que eu sou totalmente de exatas. Só que eu fui para o lado mais humano. Uhum. Né? Agora, se você, na hora que fosse fazer essa aula, se os 6 meses no período fosse assim, você tem que construir um jogo. Então a aula toda é para um jogo. Você vai aprender a matemática do jogo, você tem que construir a história do jogo, o design do jogo, vai ter que empreender, promover o jogo. Pô, e aí? Quer usar ChatGPT? Usa o que você quiser, meu amigo. Porque se a gente for aqui, todo mundo vai fazer um jogo, a gente vai sofrer. Né? Então, use, vem comigo, me ajuda aqui, cara. Vamos fazer esse jogo, porque a gente precisa trazer mais gente do que ele. Vai ter que trazer mais gente do que ele. E aí a gente começa o ensino baseado em projeto. Então, imagina, nessa fase aqui você vai fazer um jogo, na outra você vai fazer um robô, na outra você vai fazer um drone, na outra você vai escrever um livro, na outra você vai fazer um podcast. Cara, olha como seria um ensino, né, básico e médio, onde você traz o conteúdo, só que o conteúdo aplicado. E é importante isso que você falou, colocando um parênteses, porque na Europa já existem algumas escolas que elas já estão trabalhando com esse conceito. Então, ela trabalha, por exemplo, uma viagem, um zoológico, e na viagem você vai ver todo o processo de, né, no inglês, por exemplo, matemática, geografia. Então, eles tentam contemplar todas as disciplinas em um único contexto. Então, por exemplo, quando você sair daqui, você pode olhar qual a figura geométrica que você pensa, que você mais vê no seu redor, no dia a dia. Qual a figura geométrica que vocês pensam? Que vocês veem? Todo dia. Sei lá. A maior. No caso, eu vejo a bola, porque a bola Bola redonda, o circo. Repara, retângulo. Retângulo. Pode reparar. A mesa Então é tem uma retângulo. explicação para isso. Então as pessoas falam assim, TV também, agora Não é? só tem retângulo. agora você vai aqui, ver que pô. aonde você olhar, você vai ver o É retângulo. tudo Só retângulo. tem retângulo. Então você vai o quê? Vai estimulando a pessoa a ter o quê? A criança a ter o quê? O desejo de aprender. Então, quando você começa a motivar isso, você aprende e você não esquece. Estatística. Quem quer aprender estatística? Inclusive, a parte de IA, se vocês se recordam, foi a primeira vez na humanidade, quando teve as eleições presidenciais nos Estados Unidos, quando estava o Trump e a Hillary Clinton, 70% de ganho ali da Hillary Clinton. Como é que o cara conseguiu fazer essa virada? E tem um documentário que eu deixo aqui, excelente, que é Privacidade Hackeada. Muito bom. É sensacional, porque você vai, de novo, voltar uns minutos atrás, a minha tese, né? Que depois provavelmente eu virar um produto ou serviço. Os caras pegaram, que estavam no auge do Facebook. Então eu tenho com você com o meu perfil, meu colega, você gosta de quê? Você Botafogo, Rio de Janeiro. Então eles pegaram todo o perfil, rodaram ali, não vou colocar o nome das escolas aqui para não ter problema, mas eles colocaram o teu perfil e falaram assim, agora eu vou te induzir de maneira não ética, não compliance, para você votar no cara que eu quero. E o que aconteceu no final do dia? Quem ganhou a eleição? O Trump. E aí foi colocado em xeque se os estatísticos valiam ou não a pena mais. Porque todos os estatísticos falaram, quem vai ganhar, a Hillary Clinton vai ganhar. E todos erraram. Por quê? Porque AI teve no meio. E aí foi aquilo que a gente comentou, né? Colegas, né? Profissionais médicos, empresários, enfim, pesquisadores, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mas eu queria voltar com o Google aqui, porque você está empreendendo com uma série de negócios, inclusive na área de inteligência artificial. O que você acha que no teu negócio vai mudar a IA, né? Ou seja, nos teus cursos, nos teus investimentos? Olha, a IA, na verdade, vai mudar tudo. Tudo em que sentido? Quando você pegar como que foi feita o trabalho ele é oriundo da onde? Da Revolução Industrial. A gente era agricultura, veio a Revolução Industrial. Revolução Industrial, a gente começou a ter fábricas, lojas, essa sociedade que a gente conhece hoje, e eu precisava ensinar as pessoas para saírem da agricultura e ir para a indústria. No momento que você faz isso, eu começo a criar os padrões, eu tenho a fábrica, eu tenho a linha de produção, então eu tenho que calcular tudo isso, o Fordismo, né, veio tudo nascendo nesse processo todo.
Então, o ser humano na administração do mundo industrial é como se fosse uma porca de uma máquina. Então, você faz um trabalho, você faz outro, e a gente, coordenado, a gente consegue criar alguma coisa. Então, numa empresa, você vai fazer a contabilidade, você vai fazer o direito, você vai fazer isso, vou fazer isso. Então, é como se fossem porcas. Aí você tem o teu job description, o que você vai fazer, seus KPIs, tudo direitinho, você tem os seus, tem o seu. Então, eu coordeno uma série de pessoas para executar um trabalho complexo. Uma fábrica, eu tenho máquinas, etc. e tal, eu faço a mesma coisa com as pessoas. A inteligência artificial, o que ela consegue fazer? Tudo aquilo que eu consigo caracterizar o suficiente, eu consigo tornar computável, logo copiável. Então, eu gosto de brincar o seguinte, quando você sai de férias, você escreve o que você tem que fazer no trabalho para mim, e eu sigo aquilo e faço o seu trabalho, então aquilo é um algoritmo. Então, aquilo é o quê? É computável, logo copiável. Então, se você pegar o trabalho que a gente tem hoje, ele é todo catalogado, específico. Você faz uma faculdade para te ensinar a fazer aquele tipo de trabalho. Então, eu consigo pegar a inteligência artificial e fazer aquele tipo de trabalho. Que trabalho que eu não consigo fazer? É o trabalho criativo. Você tem outros tipos de trabalho que usam tudo isso. Então, o que eu digo é o seguinte, a inteligência artificial vai mudar muita coisa, porque ela vai substituir não o emprego, mas a profissão. Aquela profissão vai deixar de existir, porque agora tem uma inteligência artificial que faz isso, tá? E o teu emprego vai ser diferente. Se teu emprego é liderar pessoas, é uma coisa. Cuidar de uma empresa, vai continuar cuidando de uma empresa, mas de formas diferentes. Então, as profissões vão ser diferentes. Então, por exemplo, será que eu vou precisar de tantos, por exemplo, advogados? Se no momento que eu tenho tudo aqui dentro, eu consigo analisar um processo, tá? Então, eu vou ter uma pessoa que vai entender, mas a IA vai analisar o processo. Tá? A IA vai fazer as contas que eu preciso, a IA vai determinar o risco do que eu tenho, vai me dar informação. Então, quando você pega os agentes, então eu pego, por exemplo, os copilots, né? Que a Microsoft se apropriou sabiamente disso. Se eu tenho um copilot com informação, ela substitui o middle management. Né? E as pessoas, eu consigo, eu quero essa informação, você me entrega essa informação, eu quero isso, você me entrega isso. Né? Será que eu preciso de uma secretária? Será que eu preciso de um call center? No momento que eu viro para mear para o meu agente e falo, olha, escolha qual que é o melhor horário para marcar as reuniões, etc. Ele calcula tudo, vê e me entrega. Então, eu substituo aquele trabalho. Então, eu acho que vai mudar muita coisa, porque a gente vai ter que pensar que o trabalho que a gente faz deixa de ser um trabalho repetitivo, vai ter que ser um trabalho criativo. E esse trabalho criativo, como que eu vou gerar valor, etc. Então, é um negócio diferente. Então, eu acho que a AI vai mudar muita coisa, porque ela vai substituir essas profissões, porque isso vai virar dado com IA, e vai criar novas profissões. Só que ela vai permitir que o ser humano faça o de melhor. Que assim, eu tenho uma teoria minha, que não é bem teoria, mas é uma filosofia, uma forma de pensar, né? O que o ser humano faz que nenhum outro animal faz? Só o ser humano faz. Sorrir. Não, talvez, mas o que ele faz? Porque meu cachorro é inteligente, né, também, tem animais que se expressam, só que o ser humano não é capaz de imaginar. Meu cachorro não imagina que vai ter um negócio diferente que vai vir e ele conversa com os outros cachorros e todo mundo resolve fazer uma greve. Não existe. Só o ser humano consegue fazer isso. E se pegar qualquer mamífero, qualquer animal que veio lá de trás, nenhum faz. Pô, se a gente veio do macaco, não é possível que tenha algum macaquinho que consiga imaginar alguma coisa. Então, em algum momento, foi dado algo que permite que a gente imagine, logo a gente crie. Logo a gente evolua, logo a gente consiga convencer pessoas a trabalharem aqui. Será que não está chegando no momento que a gente tira o trabalho repetitivo, a gente não vai fazer o que a gente foi feito para fazer, que é único e ninguém faz? Que é poder imaginar e criar coisas? Então tem um lado interessante dessa discussão aí que eu gosto de provocar às vezes. Eu fico pensando, putz, será que, por incrível que pareça, agora a gente vai fazer o que a gente foi feito para fazer? Bom, então a gente vai deixar para discutir esses pensamentos que o Guga trouxe no próximo bloco. Desde já convidando vocês aí para visitar o nosso site, o aisummit.org.br. Se inscreva, o evento está muito próximo de acontecer. E não se esqueça também de seguir a gente no Instagram, é o AI Summit BR. Então, a gente vai fazer um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. Obrigado.
Olá, boa noite a todos. Estamos aqui de volta ao AI Summit Podcast. E a gente vai voltar aqui agora ao nosso bate-papo com o Dr. Fernando, porque eu sou um bicho extremamente curioso e eu quero saber como é que está o estágio lá da embriológica, não é isso? Fala um pouquinho da embriológica. Embriológica é uma empresa que eu participo lá da sociedade. Começou como uma empresa de treinamentos em reprodução humana para treinar, capacitar embriologistas, que são a linha de frente ali de quem faz a fertilização in vitro, quem constrói os embriões em laboratório. E depois a embriológica cresceu para ser consultoria, para ser representação de vendas. E numa dessas, a gente teve acesso a algumas empresas de tecnologia de ponta de inteligência artificial. Que um dos primeiros projetos que são desenvolvidos na área de reprodução é a escolha do melhor embrião para você transferir. Porque esse é um problema que afeta as pessoas, né? Muita gente não tem muito conhecimento de como é que funciona a história, mas não é fazer o tratamento é 100% de chance de dar certo. Pelo contrário, né? O máximo que a gente tem de resultado é 50%. Então, quando você vai repetindo 2, 3, 4, aí você aumenta, você chega perto de 80%, 90%. E às vezes em mulheres mais velhas isso é muito pequena essa chance. Mulher de mais de 40 anos é 10% de chance de engravidar. Então tem que fazer várias vezes o tratamento, é muito tempo, é muito gasto psicológico, muito gasto financeiro. Então, se você consegue desenvolver um sistema que já te fale, olha, esse aqui é o melhor embrião, já põe logo esse, e que você vai encurtar um caminho, isso vai te dar muito menos estresse, muito menos gasto e chega na gravidez mais rápido. É revolucionário para mudar muito a vida das pessoas, né? Mas você fala que tu trabalha com reprodução humana há muitos anos, antes mesmo de se formar médico, né? Antes de me formar médico. O que a inteligência artificial está mudando no teu processo, né? O que aconteceu de diferente depois que você implementou inteligência artificial na reprodução humana? Eu vejo que a reprodução humana, não só a reprodução humana, em qualquer área, a inteligência artificial ela traz algumas vantagens. Ela aumenta a velocidade de decisões ou de você ter dados, isso traz muito mais velocidade. Acurácia, você tem uma especificidade muito maior, isso sem dúvida vai trazer para a gente. E eficiência. Então, essas coisas certamente a inteligência artificial vai trazer também na reprodução humana. Em qualquer outra área, você pegar a previsão do tempo, você consegue talvez descobrir se vai mudar o tempo em questão de décimos de segundo, coisas que você demorava horas ou dias para saber antes. Não chegamos nesse ponto, mas pode chegar. Então, esse é um ponto que eu acho que a reprodução humana vai se beneficiar da inteligência artificial e a área de saúde como um todo. Era o que a gente estava falando, né, de liberar o ser humano para ser aquilo que ele foi desenhado por uma força divina, força superior, o que as pessoas acreditarem. Porque se a gente for ver em qualquer área hoje da humanidade, então, a linha de frente, qual que é a capacidade de decisão que a linha de frente tem? Qualquer serviço, num atendente, num consultório ou mesmo de um médico. A gente trabalha com protocolo, você tem todos os protocolos feitos. Tá aqui, alguém sentou, alguém criou um protocolo, agora você vai fazer isso aqui. A capacidade criativa de um médico de fazer alguma coisa nova dentro de um hospital é muito limitada. Eu não posso chegar lá e fazer o que eu quiser de tratamento. O hospital não deixa eu fazer, simplesmente, porque eles sabem que existe um risco de ter algum erro, de ter algum problema, e isso pode colocar em risco o paciente e depois gerar uma série de passivos judiciais. Ao mesmo tempo, isso castra uma possibilidade de ser alguma coisa que seja muito melhor para o paciente, muito mais eficiente. E aí é um balanço de riscos. Agora, quem que vai tomar essa decisão? A inteligência artificial pode substituir isso, criar um protocolo. Agora, é bom ou é ruim? Porque tem uma coisa que ninguém discute. Na saúde, isso é muito importante também. Quem que é o responsável se acontecer um erro nessa decisão? Não é só um copilot de diagnóstico. Eu estou aqui e tem lá uma inteligência artificial que me ajuda a fazer o diagnóstico. Mas vamos dizer que diagnosticou errado e eu indiquei um tratamento errado. E aí tem uma demanda judicial. Quem que paga? Vai ser a empresa que criou a inteligência artificial? Vai ser o hospital que deu aquele subsídio para o médico treinar? O médico em si? Quem que vai responder? Então, eu acho que hoje em dia, na saúde, tem muito essa discussão de como você coloca a inteligência artificial, e eu acho que esse é um caminho que eu não seguiria, não é um caminho de ter um diagnóstico mais preciso, porque eu acho que ele ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, mas questões triviais são mais importantes. Por exemplo, glosa de convênio, que é um problema sério para operadoras e para os médicos, né? Quantas vezes você pede e não consegue reembolso, não consegue receber porque preencheu um formulário errado? Imagina se a inteligência artificial já sabe exatamente qual é o diagnóstico, já preenche para você, já prevê um erro que pode dar e já corrige antes e diminui a glosa no nível absurdo. Isso é um sonho muito distante. A saúde é um bicho completamente desorganizado, não tem interoperabilidade. Mas eu gostei muito do que você falou da parte climática,
porque isso influencia, inclusive, no consumo, né? Porque hoje, talvez, quem mais se beneficiaria de uma inteligência artificial dentro da área climática seriam os shopping centers, né? Ou seja, ele ia conseguir fazer previsão de demanda, de fluxo de cliente e estoque, etc., tudo baseado em Na meteorologia, porque assim, se chover, vai gente para dentro do É uma shopping. correlação, né? Hein? É uma correlação. Você que é pesquisador, tô falando De bobagem? jeito nenhum. Hein? Só que tem essa parte de correlação, mas nem toda correlação é verdadeira, né? Você tem a casualidade. Então, tem casos de pesquisador que tem um site interessante que fala assim, toda vez que passa aquele filme nos Estados Unidos, que é o Motoqueiro Fantasma, com o Nicolas Cage, X pessoas morrem afogadas. Mas o que tem a ver? Então, assim, é importante o que você falou, mas a casualidade tem que ser comprovada estatisticamente, né? Não tem jeito. E só voltando ao caso da saúde novamente, tem um trabalho de IA que foi feito em Singapura, bem legal, que os caras fizeram um trabalho falando assim, peraí, vamos fazer diferente do que sempre foi feito. O que é diferente? Vamos cuidar da saúde da população. Mas de que maneira? Vamos promovê-la. Como? Todo final do ano você vai ter direito a um Apple Watch. Imagina, todo cidadão de Singapura vai receber um Apple Watch. Mas o que isso tem a ver com a saúde? O Ministério da Saúde de Singapura colocou uma meta. Você tem que ter 7.800 passos por dia, se não me falha a memória. E no final do ano você vai ter essa média. Se você tiver essa média, você inclusive troca com o Apple Watch novo. Pô, vem cá, tu andou vendo meu pitch de venda? Não, de Não, jeito cara. nenhum. De jeito nenhum, por favor. Não, eu montei uma operadora digital, há coisa de uns 6 anos atrás, que ela tinha um defeito que ela era muito cara, né? Ela tinha um investimento inicial de 52 milhões de dólares. Mas ela era toda baseada em token de estilo de vida. É isso. Para você poder regular, inclusive, preço de plano de saúde, né? É Ou isso. seja, eu usava blockchain junto com inteligência artificial para poder monitorar tudo que você está comendo, se você está fazendo exercício físico, onde você mora, ou seja, todos os aspectos de higiene e sanitários, etc. Fantástico, Então era um negócio surreal, tá certo? Que no final a gente conseguiu a primeira parte do investimento, os 25 milhões de dólares, mas o fundo condicionou a gente conseguir os outros 25 milhões de uma empresa da área de saúde. Olha, Porra, ninguém embarcou. olha. E eu isso. fui em todas, ninguém embarcou. Isso foi que ano? Ah, deve ter uns 5, 6 anos atrás. Olha É. isso. E aí os caras estão tudo quebrando agora. Se tivesse implantado a minha solução. Tava bom. Tavam bem. E o que o Guga falou no bloco anterior, você comentou um trecho, e o Fernando também, começou a falar sobre religião, Deus, e escola, e aprendizado, e autonomia, e ai. Tava voltando do Rio de Janeiro com meu filho, que acabou de fazer 10 anos, e ele tava toda hora perguntando pra minha esposa, mamãe, que hora que a gente vai ter internet? Que tá ruim, né? Eu falei, filho, não, mas por que você quer? Não, que eu quero fazer uma pergunta aqui pro chat GPT. Não, faça pra mim. Eu falei, meu Deus. 10 anos, olha isso, educação. Não, mamãe, que eu aprendi, assim, a ciência fala que a gente vê do macaco, né? Mas, na verdade, eu tô confuso, porque a senhora fala de Deus e como é que fica isso tudo? Eu não sei o que eu falo, não sei o que pensar. A minha esposa, sabiamente, falou, não, filho, é assim, a visão religiosa, cada um tem a sua, né? Você tem as suas religiões e a gente acredita em Deus por causa disso, assim, assado. E os cientistas, ele parte do princípio que a gente é o quê? Uma evolução do ancestral que originou o macaco e o homem é a evolução. Eu falei, não vai ficar quieto. Aí ele voltou, baixou a cabeça, olha a mentalidade de uma criança. Ele virou assim, mamãe, eu falei, já era. Fala, filho, ainda estou com uma dúvida. Qual é a dúvida, filho? Se a gente é uma evolução, por exemplo, do macaco, por que existe macaco ainda? E era isso que eu ia perguntar pro chat GPT. Ele falou isso. Falei, então espera voltar o sinal que você vai perguntar. Ia bugar, Não é? eu ia conseguir Então, responder. você vê a mentalidade das crianças que já nascem digital e diferente da nossa idade, porque se você pegar 2000 lançou o BlackBerry, se você se recordar. Aquilo foi uma febre. Qual executivo que não tinha aquilo? Era uma coisa louca. Quando chegou em 2007, o que aconteceu? Lança o iPhone. Uma outra repercussão, a Ring, se não me engano é o nome da empresa, quebrou em pouco, tinha mais de 50% de market share, nos Estados Unidos acabou. Então foi o que você comentou, não tem jeito. Agora, onde é que estão as correlações? E aí essa pergunta vale para o Google e vale para o Dr. Fernando, da relação de investimento. Porque eu fiquei agora nervoso agora com essa lembrança terrível, né?
Como é que você avalia investir numa empresa como a do Fernando, que é extremamente disruptiva, e em que momento você acha que vai precisar de investimento para poder alavancar? Começa por você, depois eu passo pelo Google. O grande problema é a escala. A escala é o. Acho que em qualquer startup, né? Startup chega um ponto da escala que ela precisa do investimento, que vem de algum lugar, ou do seu próprio bolso, e aí é um recurso limitado, e muita startup não quer tirar do bolso, até quando tem. E aí você tem o Venture Capital, tem várias outras maneiras de conseguir o capital. Mas é uma tecnologia cara, então para você fazer em uma clínica só e ter só aquele local de desenvolvimento, tudo bem. Mas a hora que você tem que vender aquilo e escalar, se você não tiver investimento, não tiver quem aposte e vá acreditar que aquilo pode realmente trazer um benefício, porque é disso que a gente fala, né? O que a inteligência artificial traz de novo que um ser humano não possa fazer? Porque senão não tem sentido. Se um ser humano faz, para que eu vou desenvolver uma inteligência artificial? Ela tem que ser algo que eu não consiga fazer, ou que ela faça melhor do que eu. Então, se eu tenho esse produto, e a gente tem, ela faz melhor do que um ser humano, como que eu faço isso ser reproduzível e reprodutível e que seja economicamente Escalável. viável e escalável? Esse é o grande ponto. E você falou que diminuiu os teus investimentos, né? O teu portfólio, na realidade, né? Ao contrário de uma pessoa que eu conheci recentemente, que é a Carol Pfeiffer. Não sei se ela é tua sócia também, Não, não conheço bem. mas ela falou que está com 88, 82 empresas investidas. Quer dizer, ela está no lado oposto daquilo que você está. Como é que você decide o investimento, seja uma empresa de early stage ou alguém que já está mais avançada, como é o caso da Embriológica? Olha, os dois modelos podem funcionar. Né? A gente gosta de falar o seguinte, quando eu pego, por exemplo, o primeiro fundo que a gente fez, junto com a Domo hoje está investindo um monte de empresa, tem vários fundos, etc. E é natural que no momento que você escolhe bem aquela empresa, você não vai ter todas que vão dar certo, mas se tem 20% que dá certo, esses 20% paga a conta inteira. Então, estatisticamente, né, se você faz uma boa análise, você consegue fazer isso. Participei já disso, mas hoje eu acho que você consegue, assim, tem tanta tecnologia e tanta coisa que você consegue fazer um impacto muito maior se você tem um foco. Eu sempre gosto de fazer um foco com o ecossistema, tá? Então eu estou construindo isso, mas isso ajuda dentro desse ecossistema, isso aqui também ajuda no ecossistema, isso aqui também ajuda no ecossistema. Então, 1 mais 1 viram 2, 1 mais 1 viram 4, 5, 6. Né? Então, eu decidi focar mais porque esses mercados, quando a gente está falando de tecnologia, está crescendo tanto, AI está crescendo tanto, que quando você acerta a mão, é que nem se eu pegar o Sam Altman que está fazendo o OpenAI. Ele está fazendo o OpenAI, começou lá o OpenAI e falou, caraca, quer saber, deixa eu fazer mais 5 empresas. E ele dividia a atenção dele com as outras 5 empresas. Você acha que isso teria sido correto ou bom para ele? Com certeza E aí, está falando de uma empresa que vai valer bilhões. Então, quando você tem na mão algo que pode exponencializar, é importante você focar muito nisso, porque essa empresa ela pode crescer tanto, e são coisas que antigamente era muito difícil. Para você crescer muito, você precisava crescer de forma física. Eu preciso abrir concessionárias no mundo inteiro. Né? Era difícil. Hoje não. Hoje, se a gente pegar, de repente, um algoritmo, e esse algoritmo pode ser replicado, você pode crescer no mundo inteiro. Tá? Dependendo do formato que você coloca, essa franquia que você cria, né? E você digitalmente consegue levar esse negócio. E aí você tem uma empresa que é bilhão. Então, como eu sou muito curioso e apaixonado e gosto de pôr a mão, eu atrapalho às vezes. Então, para não atrapalhar, é o seguinte, cara, eu vou focar naquilo que eu posso pôr a mão, que eu posso ajudar. Tá? Porque você fica muito ansioso do tipo, puta, eu sei que isso aqui vai dar, deixa eu mexer. Você não pode mexer o empreendedor. Empreendedor é empreendedor, investidor é investidor. Se você quer ser empreendedor e investidor, vai dar problema. Porque você vai cobrar a si mesmo. Né? Não dá. Né? E você quer ser investidor e empreendedor, puta, também. Você vai sempre pondo dinheiro pelo resto da tua vida. Né? Porque você está com a mesma pessoa. Então, é importante separar isso até para crescer. Tá? Então, puta, quem vai fazer o investimento para ajudar que essa empresa cresça, pensamento de investidor. O empreendedor vai executar pensamento de empreendedor. Então, eu falei, olha, para eu focar, por exemplo, nas empresas que eu não sou CEO de nenhuma delas. Na verdade, eu fico CEO de uma ou outra no começo, mas eu tenho que trazer a melhor pessoa que tem no mercado para ser o CEO, para cuidar daquilo. Tá? Porque se você não trouxer a melhor pessoa do mercado, não é você que vai resolver, tem que ser um cara específico. Então, ela tem que começar a ter vida própria e fazer com que elas se ajudem. Então, o meu pensamento foi, olha, a gente está num momento que tem uma ruptura. A oportunidade é tão grande que
putz, você tem que aproveitar isso. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando de deep tech, de uma maneira geral, que envolve inteligência artificial que está aqui, mas envolve, né, biotech, envolve nanotecnologia, então tem um investimento com grafeno. Putz, a gente fez o biografeno. Né? Enquanto um grafeno, 1 quilo de grafeno custa R$9.000, a gente conseguiu fazer 1 quilo de grafeno custar R$50. E daí falou, pô, quem vai fazer? Vamos vender o biografeno? Não, vamos construir produto, já que funciona. Então, estamos lançando vários produtos. São fábricas. Você está em parceria com a Mackenzie, não? Não, a gente faz com a UX, lá no Rio Grande. É porque a Mackenzie tem o MacGraph Tem o lá que MacGraph, está Conheço, bastante. comecei a conhecer o pessoal da MacGraph quando... Era o Brito, quando era o presidente do João, diretor lá, acho né? que foi para Singapura, trabalhar sei. com o Novazelov. Né? Ele acho que ajudou a fundar a MacGraph lá atrás, e daí eu conheci grafeno ali com ele, né? Que a gente ia fazer um blockchain, um token de grafeno, né? De grafeno. Então comecei a fazer esse trabalho, falei isso num podcast, aí o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles me ligaram e falaram, pô, você está falando de grafeno, mas fazer em Abu Dhabi com Singapura? A gente tem no Brasil. Eu falei, caramba, não sabia. Ele falou, não, você vai lá conhecer. Aí eu fui conhecer, né, a UX, e a gente acabou criando um centro de pesquisa privado. Por quê? Porque tinha muita tecnologia legal lá, mas a história do Vale da Morte, né? Você não conseguia sair da academia e ir para a empresa, você tem um Vale da Morte. Então eu falei, pô, vamos colocar uma empresa aqui no meio, um centro de pesquisa, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, etc., para suprir o Vale da Morte. Então a gente pegou e fez o quê? Pô, vamos pegar essas tecnologias que estão aqui e vamos transformar isso em produto. Então o primeiro que a gente fez, inclusive, nem foi de grafeno, mas usando nanotecnologia, foi transformar o soro do leite em plástico biodegradável. Então tinha essa tecnologia lá. E, cara, eu olhei para aquilo e falei, estão de sacanagem, né? Isso aqui é fantástico. Então a gente montou esse centro, o que a gente fez? A gente fez isso com a Tirolês. A Tirolês gasta ainda, né, 10 milhões para descartar o soro do leite. Agora a gente está construindo uma fábrica dentro da Tirolês, vai pegar esse soro e vai virar plástico biodegradável. Então, se isso acontecendo nas 3 fábricas da Tirolês, ela vira o maior produtor de plástico biodegradável do mundo. Que abastece ela mesma, né? Para ser a embalagem do leite. Então, esse é o primeiro projeto. Né? Aí a gente fez alguns projetos, como, por exemplo, um filme com semente. Então, imagina você ir no supermercado, né? Você pega uma sacola de supermercado de plástico, chega em casa, amassa, põe na terra, nasce uma árvore. Então, assim, olha o que saiu disso. Né? Ou com o biografeno, a gente fez agora vergalhão. Então, é um vergalhão, o vergalhão, em vez de ser um vergalhão de aço, a gente pega plástico, usa a nanotecnologia e aí esse plástico fica o quê? Ele fica 6 vezes mais, ele é 6 vezes mais leve que o aço, 3 vezes mais resistente. Então, fizemos vergalhão. Né? A gente fez estamos colocando no concreto também o grafeno, então ele fica mais resistente à prova d'água. Né? Então, você consegue fazer uma parede estrutural menor. Pô, já que eu consigo fazer uma parede estrutural menor, vamos chamar o pessoal, então, de engenharia e já vamos construir esse Lego para fazer uma casa muito rápida, muito mais barato. E usando reciclado. Né? Então, assim, de novo, aí quando você pensa dessa forma, aí você olha para a universidade e fala, meu Deus, o que tem de oportunidade aqui? Você fica desesperado, porque você fala, cara, é uma oportunidade atrás da outra. Mas o problema é que o nosso modelo de universidade é um modelo equivocado, né? Porque se você vai para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, o professor, o pesquisador, ele tem acesso aos royalties da pesquisa, né? Então, ele se incentiva com isso. Foi exatamente o que a gente fez. No Brasil não tem esse negócio. Não, mas por quê? Na verdade, eu aprendi isso lá no SRI, que é o Stanford Research Institute. Então, por um período de tempo, eu fiquei embaixador do SRI aqui. Tentamos pegar alguns projetos do Brasil, a gente não conseguia. O SRI é o quê? Ele é uma empresa separada de Stanford, que ele explora as patentes dos pesquisadores e a mão de obra dos pesquisadores. Então, você fez um projeto, você tem uma patente, uma pesquisa, ele vai para o SRI. O SRI pega e trouxe essa parte de negócio junto, trouxe venture capital, etc. Então, vem o Google, vem o Facebook, vem uma empresa, pede para fazer um projeto, eles envolvem esse projeto, sem fins lucrativos. Né? Então, você paga essa conta toda, e aí, no momento que você faz esse projeto, como que monetiza? Com royalties. Com royalties que vai para o dono da patente, para o pesquisador que ajudou a fazer isso. Então, a gente virou lá e falou o seguinte, olha, a gente vai construir o centro de pesquisa e eu quero que o pesquisador fique rico sendo pesquisador. Eu quero que a universidade tenha dinheiro que não precisa depender do poder público. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que isso aqui virem projetos. E esses projetos, então a gente fica dentro do ICT até spin-offar, e quando ele spin-offa, o R&D
dessa empresa, obrigatoriamente é o centro de pesquisa. Então, ela vai consumir constantemente E pesquisa. você tira o R&D tudo de isso. dentro de casa, bota dentro do centro de pesquisa. Que tem aí entra Um ciclo multidisciplinaridade, onde tem muito, entra todo o processo, e eu garanto que isso aconteça, né, que o pesquisador receba o royalty. Então, assim, por exemplo, essa pesquisadora que fez o soro do leite, ela vai ficar rica? Vai. Ela vai ficar rica. Entendeu? Porque a gente conseguindo emplacar e a gente já está nos finalmente, ela vai ficar rica. Quem fez do vergalhão também vai ficar rico. Né? Então, Ou seja, uma relação de ganha-ganha, né? Uma relação de ganha-ganha. não, todo é mundo se dá bem. pessoa, empresa e país. É uma relação de ganha-ganha. E universidade é tudo. E para você, quando você falou sobre a parte de empreendedorismo, é interessante porque quando você vai criar um plano de viabilidade para saber aquele MVP e tal, hoje o mercado tem tantas tecnologias disponíveis, IA, entre outras, blockchain, IoT, enfim. E a gente chama isso de uma curva, né? Se você colocar no gráfico, você tem as tecnologias disponíveis, parecendo uma curva linear, e você tem as tecnologias assimiladas. Então, assim, a pergunta no final do dia é: qual é a melhor tecnologia para mim empreender? É. Você chega a ter um bug e fala assim, mas qual é a diferença entre uma e outra? Eu não estou entendendo. Qual é a diferença entre as duas? Por que eu estou, como fornecedor, como vendedor, por que você está vendendo a mesma coisa que ele, sendo que no final do dia entrega a mesma coisa? Qual o valor agregado que você vai trazer para mim? Porque eu quero empreender. Né? Então, custo-benefício, valor agregado. E isso é uma decisão difícil, tomada de decisão muito difícil para o empreendedor. Eu sou um bom comprador, né? Eu sou um excelente comprador. E eu sempre fecho o negócio quando eu esgotei todas as possibilidades do cara me dizer não. Né? Justo. É por aí. Mas, olha, eu queria... a gente já está chegando nos minutos finais. E antes de começar a rodar para falar um pouquinho do AI Summit, eu quero que você dê um fechamento para mim na tua pesquisa, porque eu quero saber onde é que a inteligência artificial entra na tua pesquisa e que problema de negócio ela resolve, porque a IA virou uma modinha, né, que todo mundo se diz especialista de IA, que vai resolver o problema do planeta com IA, e no final do dia tem o próprio diretor da Amazon que esteve aqui com a gente falou o seguinte: olha, tem muita empresa que quer botar IA no seu negócio para poder dizer que está fazendo IA, mas assim, uma solução caseira resolve o problema de negócio. E você, o que você está fazendo aí para poder resolver o problema de negócio das pessoas e das empresas? Não, uma excelente pergunta. No início do podcast, eu tinha comentado, né, que no final do dia é o ser humano que está ali atuando. Então, assim, se muito fala de modinhas, eu gostei muito da sua palavra, porque uma modinha atrás, recentemente, ela está em fase de término, é transformação digital. Só que diferente do IA, transformação digital, você não consegue aplicá-la, você não tem autonomia, você não tem abertura, você está mexendo com uma estrutura de uma empresa que você pode quebrar ela. Ela não fica acessível para todo mundo, mas é uma modinha que, de uma maneira geral, está aí no mercado. Já o IA, o que eu vejo na minha pesquisa, ela vai gerar um produto e ou um serviço. Por quê? A literatura científica é muito legal porque eu pego um problema prático do mercado, de empresário, e falo, qual é a tua dor? E ele fala para mim, minha dor é essa. Eu pego o rigor, a relevância da academia e eu quero transformar isso com impacto social. Então, por mais que exista ainda uma cultura de afastamento de academia e a parte prática, você vê que isso está começando a se quebrar, porque todo mundo agora está buscando curso de IA. Não, eu quero fazer IA, eu quero estudar, não quero fazer mais universidade, eu quero fazer IA porque é IA aquilo outro. Então, assim, se quebrou esse paradigma. Dentro da minha pesquisa, eu vou tornar a IA um elemento como core process, porque a literatura mesmo fala que você pode ter a tecnologia mais avançada que tiver, mas o ser humano vai estar ali. Então, a corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Ou seja, você pode implementar a tecnologia que você quiser, mas o ser humano vai estar ali. Então, ele pode ser induzido. A ética vem aí. Então, a minha pesquisa vai nesse sentido para poder ajudar aquela pessoa que está trabalhando, independente do processo, o departamento, tomar a decisão, né? Uma melhor tomada de decisão para aquele processo que pode ser tangível ou intangível, pode levar, inclusive a empresa à falência. Então, minha pesquisa vai focar nisso, no ser humano correlacionado com IA, e no final do dia ter um valor agregado para os empresários, que hoje é um match, que todo mundo precisa ficar preocupado com a segurança da informação. De startups, de empresas de médio, pequeno e grande porte. Muito bom. Bom, então a gente vai agora para a última rodada de pergunta, que é justamente... Eu acho que eu não vou te fazer essa pergunta porque você tá pato novo, não vai mergulhar a fundo. Por favor. Não, mas porque você não participou de todo o processo, mas eu vou falar com o Fernando e com o Hugo aqui. AI Summit, dentro da tua visão de... Não só da tua visão de negócio, do teu próprio negócio, mas dentro desse ecossistema que você foi inserido, né? De ser um palestrante, um keynote speaker
de um painel poderoso como vai ser o teu painel da IA na saúde, IA na reprodução humana. Qual a tua perspectiva da tua inserção dentro desse evento? Primeiro, agradecer novamente pelo convite, né? Que é uma honra e um prazer de estar lá, numa mesa super importante, né? E é uma responsabilidade grande também de falar de saúde com pessoas de peso que vão estar lá na plateia. Esse networking é fundamental, né, para a gente. E eu acho que o mais legal é essa integração, de a gente poder discutir o que de fato é inteligência artificial e o que não é. Porque hoje em dia tem muita confusão, muita gente confunde machine learning, algoritmo com inteligência artificial. E na saúde isso tem muita coisa. E desmistificar um pouco disso, né? Que os grandes investidores também procuram isso. Tem até o washing AI ou AI washing, não sei qual que é a ordem dos fatores, que é ir a fundo e ver exatamente o que é. Não é pegar o chat GPT e colocar um API e aí você fez uma coisa lá que você fala que é inteligência artificial. Muito menos um algoritmo, né? Muita gente às vezes me fala, viu um negócio legal aqui, tem uma inteligência artificial que grava a sua consulta e depois ela escreve um prontuário médico. Isso não é inteligência artificial, isso é um algoritmo que consegue traduzir sua voz lá para texto. Não tem nada de inteligência nisso, né? É só um algoritmo só treinadinho, não tem nada demais. Então, uma das grandes coisas que eu quero discutir e trazer essa discussão, o que na saúde de fato é inteligência artificial, o que de fato pode ser um problema jurídico. Eu acho que esse é um ponto que as pessoas não estão olhando, porque, como eu já falei, né, delegar diagnóstico e principalmente delegar tratamento para um copilot ou você tirar isso totalmente do médico pode ser um grande problema legal depois. E mostrar o avanço, né, a ponta da tecnologia que a gente pode chegar, que é o que isso vai melhorar a vida das pessoas no fim da história, né? O quanto a gente pode trazer de longevidade, qualidade de vida, que é o que a gente estava falando lá atrás antes de começar aqui o podcast. Eu vi que você ficou animado com o passar dos meses em que você foi entendendo o que a gente está fazendo, né? Agora você já veio aqui no podcast, vai participar do warm-up lá em Nova HC. Animou com o AI Summit? Com certeza. O evento está tomando corpo. Acho que as pessoas também perceberam a importância, né? Você conseguiu reunir uma quantidade de cérebros e de pessoas legais, né, para a história toda crescer. Então, vai ser muito bom. Então, estendo o convite, né? Quem está assistindo a gente, não deixe de participar. É isso aí. E ele já até gravou um videozinho de chamado, o Google também gravou. Enfim, obrigado pelo apoio. Legal. A gente se vê, então, no dia 23, né? Joia. De julho, agora lá no Inova HC. É um warm-up bem técnico, bem bacana, só para falar de saúde. E depois a gente vai se encontrar no dia 2 e 3 de setembro. Obrigado, Fernando. Imagina, eu que agradeço. Guga, suas considerações finais, porque você foi um dos primeiros convidados, um dos primeiros que aceitou o convite. Então, assim, dentro daquela agenda intensa que só eu conheço, acho que nem a tua mulher conhece a tua agenda, porque eu sei o que eu sofro para poder manter contato contigo. Meu Deus. Né? O que você está vendo dos 6 meses atrás, quando eu te contactei, do agora, warm-up, podcast aqui, warm-up lá na Futuro, no dia 7 de agosto. Me fala um pouquinho, qual é a tua visão do que a gente fez até agora? Muzi, eu acho o seguinte, quando a gente está falando de inteligência artificial, né, no mundo, tem muitos eventos interessantes. Não tem no Brasil um evento, quer dizer, não tinha no Brasil um evento que pudesse realmente tratar isso de uma forma diferente. Os eventos que a gente vê no Brasil é muito mais do mesmo. Né? Ele sempre, aquilo que você já sabe, que você olha e fala, já sei o que ele vai falar. Inclusive, você se sai repetem, né? sem aprender alguma coisa nova. E aí eu acho que você tem um papel específico nisso, porque eu aceitei também, porque era você fazendo isso, eu te conheço do senso crítico, que falou, eu não vou fazer uma coisa que seja mais do mesmo, vamos fazer uma coisa que realmente traga algo que tenha um diferencial. Quer dizer, eu vou lá e vou aprender. Né? Eu vou aprender isso na saúde, eu vou aprender, né, numa série de outros assuntos interessantes, vou poder discutir, conhecer pessoas de uma tecnologia, de uma ferramenta hoje, que ela ela vai realmente mudar a forma como a gente trabalha. Então, é imprescindível você ter esse tipo de momento para você poder ir e discutir. Então, eu acho que eu acho importante, primeiro discutir, participar, mas aprender. Eu vou falar do que eu conheço, só que eu vou aprender muito mais do que eu vou falar. Tá? Então, isso para mim é muito legal. Então, eu acho que, ir num evento desse significa, a gente está falando sobre, a gente vai reescrever a história. Tá? Então, as ferramentas para reescrever a história estão aí. A gente precisa usar elas e reescrever essa história. E tem muita dúvida, muita discussão. A legislação ela legisla o que aconteceu, não o que não aconteceu.
né? Então, cara, a gente vai ter muitas mudanças. Então, acho que vai ser bem interessante discutir tudo isso. O que vai ser mais interessante é ver você sair da tua cadeira 2 dias seguidos. Você vai ter que ficar os 2 dias lá. Há 2 dias eu não sei se eu consigo, mas um dia eu vou estar lá. Tá certo, Né? tá. Mas sim, mas eu quero, porque eu preciso aprender. Né? Porque a gente tem que, às vezes, é uma coisa que eu estou me policiando, que é o seguinte: quanto mais ocupado você está, menos você aprende e menos competitivo você fica. Não importa que você está fazendo um monte de coisa legal, mas não adianta, você tem que estar com a cabeça aberta, É isso aí. né, para as pessoas. Então, esse é um trabalho que eu estou fazendo que devagarzinho eu vou chegar lá. Muito obrigado, então, Guga, por você ter aceito o convite. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado por você ter aberto lá o espaço da tua casa para a gente fazer um warm-up agora em agosto. E a gente encerra por aqui, agradecendo ao Guga, ao Sérgio, ao Dr. Fernando, por esse episódio. Eu falei no início que ia ser incrível e eu tenho certeza que cada um desses pequenos momentos que a gente está vivendo aqui nesses podcasts, a gente está aprendendo muito. Eu estou aprendendo pra caramba, porque eu estou tendo a oportunidade de conviver aqui com 60 pessoas que já vieram já aqui no podcast. Então eu agradeço a audiência de vocês. E aí eu vou pedir uma coisa que eu nunca peço, que é para você dar aquele joinha, né? E clicar no sininho para poder ativar aí as notificações. Muito obrigado a todos, boa noite e até o próximo encontro. Até lá.